E aí, Marcos Keynesianos, hoje eu quero falar para vocês sobre a minha experiência de ter saído do Facebook há mais ou menos uns 4 meses e também ter saído do Twitter, deve ter umas 3 semanas, um mês no máximo. Só que o Twitter eu passei muito pouco tempo utilizando, acho que só foram uns 2 meses, mais ou menos. E eu só utilizei ele meio que para compensar o fato de eu ter saído do Facebook, que eu consegui me livrar e para mim foi uma grande vitória, de longe foi a melhor coisa que eu fiz esse ano, foi ter saído do Facebook e também ter saído do Twitter agora. Eu nem dei espaço para o Twitter se enraizar na minha vida, porque realmente ele é muito mais pernicioso, muito mais radioativo do que o Facebook. Cara, realmente foi uma experiência excelente. Eu estou muito mais produtivo, minha saúde mental deve ter melhorado muito. Eu acredito que muito do fato do meu estresse ter diminuído foi justamente por ter parado de utilizar o Facebook. Porque quando você pensa numa rede social, você imagina várias pessoas diferentes, todas elas vão poder compartilhar suas ideias, vão poder até debater de vez em quando, e quem sabe mudar as suas ideias, ser realmente algo construtivo. Só que não é assim que ocorre no Facebook. As ferramentas que o Facebook disponibiliza para que a gente debata, para que a gente discuta ideias, são ferramentas, cara, nefastas, de verdade, draconianas. São horríveis. Principalmente depois de 2013, quando o Brasil se tornou muito mais pseudo-intelectualizado, né? Pseudo-politizado também. Depois daqueles protestos sobre as passagens dos ônibus, o negócio piorou bastante. Eu já estava no Facebook naquela época, e depois de um tempo, eu meio que fui empurrado nessa leva de adolescentes revoltadinhos que acham que estão preparados para debater sobre tudo. Só que eu não tinha nenhum conhecimento, como a maioria das pessoas. E até esse ponto, tudo bem, tá ligado? Meio que tava começando aquela polarização dantesca que a gente tá vivendo agora. Só que, quando a gente começava a debater lá, eu passei muitos anos para conseguir perceber isso. Cara, não tinha nenhum objetivo real nos debates. Porque é muito difícil tu conseguir convencer alguém de alguma ideia estando atrás de um computador. Porque a partir do momento que tu utiliza um termo ou algum tipo de conhecimento para tentar convencer alguém que tá, sei lá, velho, a centenas de quilômetros de você atrás de um computador, aquela pessoa pode simplesmente abrir outra aba do Google, pesquisar sobre aquilo que tu tá falando, utilizar algum tipo de argumento para tentar refutar o teu, só que ela não entende as coisas que estão implícitas dentro daquele próprio argumento e já tem um outro ponto que já também está pressuposto que faz com que aquele argumento, aquele conhecimento que ele tenta utilizar não faça sentido para o meio da argumentação, sabe? E isso é uma ferramenta extremamente esdrúxula para a argumentação. Eu comecei a perceber com o tempo que se tu não tá debatendo de frente com a pessoa, ou pelo menos, quem sabe em live stream, tá ligado? Mas ali, tendo um contato direto com a pessoa naquele momento, não faz nenhum sentido debater. Tu não vai conseguir convencer ninguém de nada, porque é uma ferramenta extremamente limitada. E o Twitter é pior ainda. Quando eu excluí o Facebook, eu falei o seguinte: vou criar o Twitter agora só para poder divulgar os vídeos do canal. E aí um pessoal falou pra mim: olha, não se engana, o Twitter é muito pior. E cara, eu meio que percebi isso, ainda bem que foi cedo, e acabei excluindo porque realmente é algo nefasto, muito mais destruidor, muito mais destrutivo do que o Facebook. Eu fiz um tweet lá, falei que sem ANCAP é benefício porque a gente tem algumas coisas que a maioria dos grupos políticos não tem, que é uma grande massa de manobra ou uma grande quantidade de pessoas defendendo a mesma ideia, até mesmo quando elas percebem que estão erradas, muitas vezes por serem muitas, elas se juntam e fazem com que aquela ideia pareça correta, ou então subsídios do Estado que a gente não tem. E uma pessoa chegou lá, interpretou esse tweet como se eu quisesse algum tipo de subsídio do Estado. Eu digo, olha, sem CAP é difícil, em comparação aos outros, né? Aos outros grupos políticos, por assim dizer, porque a gente não recebe subsídio do Estado. E o cara acreditar que. Aí eu queria algum tipo de subsídio do Estado e eu fui lá e xinguei o cara. E eu fiquei pensando, pô, eu já tava 4 meses sem me estressar por causa da internet, sem me estressar por causa de comentário besta em rede social. E agora eu vou começar com isso tudo de novo, depois de ter me livrado de tudo aquilo do Facebook. Vou continuar com isso de novo, velho. Não é pra mim. Vou excluir. Inclusive, esse foi um tweet que começou a aparecer um monte de justiceiro social. Aí eu percebi, cara, não vale a pena. Porque se eu sair um pouquinho da linha aqui, é muito fácil de alguém tirar um print e acabar me prejudicando. Esse é um dos grandes riscos para as pessoas que estão na rede social e não fazem parte dos justiceiros sociais, sabe? Eles sempre estão preparados para tirar algum print de algum comentário teu, tirar do contexto, tentar te prejudicar a tua vida pessoal. Isso é algo
que também é muito nefasto, que tá ocorrendo mais recentemente, começou de uns anos pra cá. E parece que é um movimento que vai se intensificar, porque quando as pessoas começarem a perceber que elas não conseguem argumentar com outras pessoas, ou quando elas começarem a perceber que o que elas utilizam não é sequer um argumento, elas vão começar a tentar prejudicar a tua vida de alguma outra forma. E eu não tô afim de passar por isso. Eu costumo dizer que o sábio aprende com os próprios erros e o esperto aprende com os erros dos outros. Eu não lembro exatamente quando eu vi essa frase, eu já vi ela há um tempo atrás. Eu acho até que o Nando Moura usou ela pouco tempo atrás em um vídeo, onde ele falou sobre alguma coisa que eu não me lembro o que era, mas eu sei que ele utilizou essa frase, mas eu já conhecia ela há um tempo. Eu também costumo dizer muito isso. E eu já vi muita gente se ferrando por causa dos justiceiros. Eu não tô afim de cair no mesmo balaio. Inclusive, é por isso que eu me contenho muito nos vídeos aqui, vocês não vão me ver xingando. Muito comumente, é muito difícil eu xingar aqui, ou falar palavrão, esse tipo de coisa. Eu tento evitar isso ao máximo aqui nos vídeos. E cara, minha meta agora é conseguir me livrar do YouTube. Só que é muito mais complicado. Porque como eu estou produzindo conteúdo para o YouTube, eu meio que tenho que estar atualizado sobre a plataforma. E não tem nenhum lugar que seja melhor para se atualizar sobre o YouTube que no próprio YouTube. Tem muitos canais que eu sigo que sempre estão compartilhando algumas notícias e tal. E assim, de vez em quando a gente tem que fazer algum tipo de resposta a algum canal maior para poder atingir o público maior e fazer com que o canal tenha um crescimento também. Mas mesmo assim, eu acho que o YouTube ele tá me prejudicando muito ainda. Minha meta é tentar eliminar aí pelo menos 50% do tempo que eu uso no YouTube daqui para o final do ano. Mas voltando. Cara, o fato de você excluir o Facebook é algo que quando você começa a pensar, isso você já pensa, não, velho, não dá não, porque as informações chegam para mim aqui com muita rapidez. Eu preciso estar tão antenado quanto as outras pessoas e parece que tá rolando uma guerra aqui. E cara, isso só rola de noite quando eu chego do trabalho e tento gravar. Já é a segunda vez que eu tô tentando gravar esse vídeo hoje. De manhã eu tentei e ficou um lixo e agora eu tô tentando à noite e parece que todo o barulho do mundo começa e eu acabo perdendo a concentração. Mas enfim, você começa a ter medo de não estar tão conectado quanto as outras pessoas. Você tem medo das notícias não chegarem pra você. Só que esse pensamento é imbecil porque tem tanta gente conectada ao teu redor que eles vão chegar pra comentar as notícias com você. E assim, em vez de simplesmente ser bombardeado com 1 milhão de notícias e ter que ficar separando o que é que presta e o que é que não presta no Facebook, tu pode simplesmente ser bombardeado por só uma parte dessas notícias, as mais relevantes, e aí você pode começar a pesquisar o que é mais importante para você, sabe? E quando eu falo relevante, eu não falo em questão de importância mesmo, mas eu falo em questão de que o que as pessoas acham que é importante, tá ligado? Então elas vão comentar com você as coisas que elas consideram mais importantes, e dessas coisas tu pode destrinchar, tu pode dissecar e ver o que é que realmente importa pra tu tirar um tempo do teu dia e pesquisar sobre o assunto. E, velho, hoje em dia eu tô me sentindo muito mais leve, de verdade. Eu não me sinto mais na obrigação de entrar no Facebook e começar a discutir com alguém só porque ele discordou de mim. E, cara, tem um problema gigantesco no Facebook, ou também no Twitter, é o seguinte, a gente não tem tempo para passar 24 horas por dia debatendo. Então, a impressão que dá é que a pessoa que deixou de debater primeiro, que não respondeu a algum determinado argumento, simplesmente se acovardou. Isso meio que machuca o ego. A gente sempre quer voltar e responder, voltar e responder, voltar e responder. Parece que ele é feito justamente para isso, para te escravizar, para fazer com que tu seja escravo das tuas ideias. Simplesmente o cara discordou de tu, tu não pode deixar que aquele cara discorde. Tu tem que dar a última palavra. E muitas vezes a gente tem que chegar lá e desativar a notificação de alguma publicação do Facebook ou de algum comentário no Facebook, porque realmente aquilo fica te atormentando o dia inteiro. E você se sente um perdedor quando você não termina o debate, quando você não mostra aqui, ó, você falhou por causa disso, 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 e as pessoas começam a dar like no teu comentário, e aí tu percebe, olha, as pessoas estão compreendendo que eu estou correto, então finalmente eu venci o debate. Isso é pernicioso, porque no final das contas, ninguém realmente ganhou o debate, tu só perdeu o teu tempo, o cara não vai mudar de ideia, as pessoas que estão dando like no teu comentário são só porque concordam com o teu comentário, então elas não mudaram de ideia também, e no final das contas, ninguém evoluiu, o debate não evoluiu, as ideias não evoluíram, ninguém está intelectualmente superior ao que estava antes, sabe? É algo que realmente estava me prejudicando muito. E agora eu diminui muito essa improdutividade que eu gerava no meu dia. E agora eu tô conseguindo fazer outras coisas. Tipo gravar, sabe? Eu tô muito mais tranquilo para poder gravar, principalmente agora que terminei o período da faculdade. Também me excluí do Twitter, sabe? Eu queria fazer esse vídeo já tinha um tempo. Eu espero que vocês gostem.
Deixem nos comentários a experiência com vocês, se vocês ainda utilizam, se vocês deixaram de utilizar o Twitter, o Facebook. Eu vou ficando por aqui. Deixem o seu like, se inscrevam no canal. E eu não queria deixar de recomendar algum tipo de livro para vocês. Dessa vez eu quero recomendar esse aqui, ó. Que eu esqueci de comentar, mas ele está inteiramente ligado com o conteúdo desse vídeo, que é sobre a produtividade. O nome é A Vida Intelectual. Eu já fiz uma análise desse livro esse ano. E de verdade, esse foi o livro mais importante que eu li até agora, desde o começo do ano. Talvez seja o livro mais importante que eu já li na minha vida até agora. Porque, cara, se é na minha vida, é óbvio que é até agora. Mas enfim. Isso aqui transformou o meu jeito de pensar. De verdade. Leiam esse livro, eu vou deixar o link para que vocês comprem através da Amazon e possam ajudar o canal aí na descrição. Também patrocinem através do Apoia-se, o link vai estar na descrição. Eu não sei porque o último vídeo que eu gravei sobre economia em uma única lição pegou tão poucas visualizações, então não sei se realmente tá valendo continuar gravando, sabe? Enfim, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui. Comprem o livro.